quando se deseja isolar e identificar a concentração de determinado contaminante em uma amostra, geralmente se utilizam técnicas de cromatografia. Essas técnicas de cromatografia envolvem uma etapa inicial de preparo de amostras, que costuma ser uma etapa bastante dispendiosa. E para evitar esse custo, existe a estratégia de miniaturização de amostras. E para falar um pouco sobre esse assunto, eu convidei o meu amigo Rafael Souza. Eu queria te convidar a se apresentar. Muito obrigada por você ter vindo. Oi, Maria, tudo bem? Obrigado pelo convite, tá? Muito bom estar aqui. Acho excelente o projeto que você está fazendo. E vamos lá. Meu nome é Rafael Souza, trabalho há 5 anos no mercado de GAC, porém na parte de laboratórios. Tem uma breve passagem em laboratórios de teste de qualidade, mas a grande parte dessa experiência foi em laboratórios ambientais e principalmente nessa parte de vapores. Trabalhei muito em campo coletando amostra e hoje eu fico mais nessa parte técnico-comercial, conversando com os clientes, analisando dados de relatório e conversando muito com o cliente dessa parte de interpretação de dados. Boa! E o que é essa tal miniaturização de amostras? Bom, vamos lá, Maria. Essa miniaturização, na verdade, é a redução da alíquota, né? Não tem muitas coisas específicas para se dizer sobre ela, mas basicamente tem um volume e quero reduzir esse volume para fazer os mesmos parâmetros analíticos. E isso a gente tem diversas vantagens para ter em campo e no laboratório, principalmente a parte de resíduos. E quando se usa assim, esse tipo de técnica de preparo, sempre pode se utilizar? Tem alguma limitação? Na verdade a gente fala assim, a limitação dessas técnicas de redução é a coleta. Então assim, o que me garante que eu vou conseguir coletar essas amostras miniaturizadas? Principalmente no nosso mercado, é a baixa vazão, né? Porque a baixa vazão, uma vez que você estabilizou os parâmetros durante os testes, você garante que não importa aquele volume que você esteja coletando, a amostra vai ser 100% representativa. Então, o que eu costumo falar? Na miniaturização, você só pode coletar amostras por baixa vazão. Então, seria água subterrânea. Porque eu não consigo coletar, por exemplo, um solo ou uma água de um lago, de um rio, de um mar que seja representativo. Porque eu não consigo coletar pelo método de baixa vazão. Mas em relação a parâmetro analítico, qualquer um? Qualquer um. Desde que seja do método de amostragem representativo. Entendi. E quais são as vantagens da miniaturização de amostras? Quais são os principais pontos positivos de aplicar em projeto? Bom, pontos positivos a gente tem diversos, mas vamos falar dos principais. Produção em campo, né? Então hoje a gente fala muito da produção em campo, como é que a gente organiza um projeto, quantos dias eu vou gastar naquele projeto. Meu poço tem uma boa recuperação para coletar aquelas amostras? Então, o que acontece? Quando você miniaturiza ela, você vai coletar um volume menor. Ou seja, uma equipe, por exemplo, que hoje numa baixa vazão faz 4 poços por dia, ela pode chegar a fazer 7 ou 8 poços por dia, uma equipe. Então, assim, você ganha tempo no seu projeto, você consegue acelerar o processo de amostragem e provavelmente você vai adiantar um pouco o seu projeto. Isso mais em relação a tempo, né, de execução de serviço, né? Exato. E aí entendo que isso tem muita relação com logística também, né? Com certeza, com certeza. A gente tem alguns exemplos aqui que a gente vai mostrar depois, mas vocês vão ver o volume que ele reduz. Então, assim, a gente tem toda uma cadeia que é reduzida através da redução da amostra. A gente tem a logística de ida e volta para o campo, a gente tem a logística do campo para o laboratório, do laboratório talvez para algum outro procedimento que vá transportar a amostra. Resíduos principalmente, o laboratório vai ter menos resíduos, vai ter mais espaço livre, vai conseguir produzir mais amostras, vai ter menos gasto com a disposição de resíduos. Então, assim, é um processo todo que gera um ganho, tá? Mas principalmente na parte de velocidade de projeto. Tá? Porque a gente vai receber as amostras mais rápidos, as alíquotas são menores, eu consigo preparar mais amostras, porque eu estou colocando menos volume, por exemplo, no agitador magnético, né, para preparar as amostras, então eu consigo colocar mais amostras. É uma cadeia que só ganha, tá? E em relação à utilização de solvente também, né, uma vantagem competitiva importante até do ponto de vista de sustentabilidade, né? Com certeza. Hoje que a gente fala muito é sobre o ECG, que a gente fala sobre sustentabilidade e governança, né, nas empresas. O que acontece?
Com a miniaturização, a gente reduz 3 vezes o volume de solvente. Então, a gente reduz em 3 vezes esse volume. O que eu ganho com isso? Além de ter toda a parte de sustentabilidade, que eu vou gastar menos solvente, vou ter um impacto menor no meio ambiente. Minha empresa, por exemplo, vai ter um impacto menor no meio ambiente fazendo essa técnica. Eu tenho muitas vantagens no quesito de sustentabilidade mesmo como empresa. Eu vou ter menos volume para o meu cliente, eu vou receber menos volume. Então, assim, o meu laboratório, as pessoas que trabalham lá, elas vão lidar com menos amostras. Quando elas precisarem, porventura, disponibilizar aquele resíduo em algum outro lugar, vai ser muito menos peso, né? Então, a gente consegue processar um volume maior de amostra, bombonas menos pesadas, resíduos perigosos com menos volume para se transportar. E eu acho que, assim, principalmente nessa parte de solventes, é muito importante. Porque o que acontece? A gente acaba tendo um gasto muito grande com solvente, as pessoas que estão no laboratório acabam trabalhando muito com volume muito alto de solvente, e você acaba até diminuindo esse risco da exposição do solvente. Ocupacional, né? Sim, com certeza. Sim. E essa questão do transporte que você estava falando antes, acho que o exemplo que você trouxe aqui pra gente é bastante interessante, assim, porque eu fico imaginando, né, quando você está planejando a logística de amostra de um projeto. Se você tem, sei lá, uma sequência de parâmetros que envolve, sei lá, 9 frascos, sabe? Sim. Seu custo logístico é imenso. Exato. Principalmente se ele é fora da grande São Paulo, né? A gente sabe que aumenta muito. Aumenta muito. E poucos laboratórios têm custo competitivo de logística, né? A gente sabe muito bem disso, né? Até porque hoje a gente costuma trabalhar na grande São Paulo, né? Com o custo de logística. Sair um pouco do centro expandido, a gente já começa meio que dividir custo com o cliente, ou passar o custo para o cliente. Sim. Então encarece muito. Sim. Uma ida para o interior de São Paulo, de logística de amostra, pode custar R$500, R$600, sabe? Se você antes programava 5 idas e agora você está programando 2, já é uma economia de recurso importante. Com certeza, com certeza. Na verdade, assim, é absurdo, na verdade, a economia, né? A gente tem um exemplo aqui do VORC-TESB, do quanto que ele diminui. Então, assim, a gente tem até um exemplo, né, de 50 poços, se a gente fosse fazer esse VORC-TESB. Eu pesei esses kits aqui só para a gente ter uma ideia do volume que é. O kit que hoje os laboratórios convencionais trabalham, aqui, né? Exatamente, ele dá por volta de 1,2 kg, com os frascos vazios aqui, igual está aqui. Com ele reduzido, ele dá por volta de 400 gramas. Então, assim, se eu tenho 50 pontos de VORC-TESB, ia dar 60 kg de frasco vazio. Caramba. Nossa. Né? Então, assim, pensa quando esses frascos estiverem preenchidos com amostra. Cara, é um volume absurdo. A gente pode colocar que ia ficar vezes 3 esse peso. Ia dar mais de 150 quilos. Só que, assim, no isopor de 60, por exemplo, você consegue colocar poucas amostras, senão você acaba quebrando o frasco. Então, assim, você tem um volume enorme de logística. Com ela reduzida, aqui você pode colocar que você vai ter 3 vezes menos essa parte de logística e de amostra também. Porque eu costumo falar que a proporção é igual. Se eu estou gastando 3 vezes menos solvente, quer dizer que eu vou ter 3 vezes menos amostra, 3 vezes menos logística, tá bom? Legal. E assim, falando de vantagem técnica, tem alguma vantagem técnica de utilizar a miniaturização de amostras? Tem algum estudo em relação a isso de comparação e tal? Olha, para esse caso, não existe assim um estudo que eu possa te falar que tem vantagens ou não. Porque o que acontece aqui é que hoje os equipamentos analíticos, eles evoluíram muito, muito mesmo, assim. De 10 anos para cá, a gente tem equipamentos que enxergam muito longe, né? Os limites são muito maiores. Então, o que acontece? Essa redução de amostra os laboratórios que estão usando os equipamentos mais novos, que enxergam mais longe. Então, o que a gente faz? A gente força o equipamento a enxergar concentrações menores com menos volume, tá? Então, não necessariamente tem um ganho analítico. Por quê? Porque eu só estou usando um equipamento mais novo e forçando ele a enxergar os limites que um equipamento mais antigo enxerga, só que com menos volume, porque ele é mais novo, os detectores dele são melhores, os componentes deles são mais novos, então ele é um equipamento sensível o suficiente para usar menos amostra. Não necessariamente a gente tem um ganho. Só que uma coisa legal que a gente notou, né, nos testes de proeficiência foi que, assim, como a gente tem menos amostra, nossa proporção de solvente com amostra, o solvente fica maior, tá? E a gente notou que em algumas amostras o fenol recuperou melhor, tá? Mas aí são coisas que
só testes de proeficiência com duplicatas de amostra miniaturizada e amostras normal conseguiria comprovar que tem ou não um ganho, tá? Sim. O ganho é mais nessa parte de sustentabilidade mesmo. Mas só do fato de não perder já é uma grande coisa, na verdade. Sim, né? não, com Porque certeza. a gente tem ganhos em outros aspectos, né? Se não se perde tecnicamente, já é uma grande coisa, né? Com certeza. Então, em resumo, né? O que muda quando você usa técnica miniaturizada é somente o preparo. Sim. Que a amostra vai para o cromatógrafo do mesmo jeito. Da mesma forma, com um volume menor, Maria. Vamos colocar um exemplo. Um laboratório convencional pede 2 litros, por exemplo, num VORC-TESB e vai usar ali na parte de análise, não sei, talvez 1 litro dessa amostra toda que eles pediram, a gente vai usar ali os 100 ml para fazer aqueles parâmetros e ainda vai ter o volume se precisar repetir as amostras, sabe? Então, assim, é mais o volume que entra no equipamento vai ser menor. Entendi. Tá? Legal. Beleza. Então, o que define que um laboratório é capaz de fazer essa técnica miniaturizada? Todo laboratório consegue fazer? Desde que ele tenha os equipamentos da nova geração, né? Da nova geração que moderno o suficiente. Isso, que eu digo da nova geração, assim, não é nada, nossa, agora esse equipamento ele faz. Na verdade, são os equipamentos novos com os detectores mais atuais, né? Então a gente tem várias marcas de equipamento e todos eles têm os detectores específicos. Só que o que acontece? Como esses equipamentos são muito robustos, você tem laboratório trabalhando com equipamentos antigos, que até hoje ainda continuam dando resultados bons, tá? Não é porque o equipamento é antigo que ele não é bom, porque eles são robustos, então assim... Só que os laboratórios que têm os equipamentos novos, eles já têm essa nova mudança de detectores, de software. Então é isso que faz a gente conseguir reduzir volume de amostra, tá? Mas assim, o que faz o laboratório conseguir ou não fazer essa redução de volume são os equipamentos, porque o método você não vai mudar, porque o que acontece? O método ele vai ser o mesmo, a gente vai seguir um guia lá, geralmente é o uso da EPA, né, porque a gente usa muito guia internacional, então a gente tem o método pronto. A parte analítica ela não vai mudar em nada, então parte de parâmetros do equipamento, parte de como você vai colocar essa amostra disposta no equipamento não muda, o que muda é só mesmo o volume. E uma coisa importante também de dizer é que assim, você reduzindo esse volume, você acaba tendo um gasto maior no laboratório, né? Porque assim, eu estou reduzindo o volume para fazer o equipamento a trabalhar um pouco mais pesado, né? Eu estou fazendo ele enxergar uma parte de concentração pequena e estou dando pouca amostra para ele, né? Então ele tem que trabalhar mais. Então toda essa parte de manutenção de equipamentos, essa parte de manutenção do laboratório e capacitação das pessoas que trabalham no laboratório é muito importante quando você tem esse tipo de mudança dentro do laboratório, tá? Porque você vai exigir mais dos equipamentos, você vai exigir mais de um analista, por exemplo, que esteja trabalhando ali. Então, assim, as pessoas que estão no processo, elas têm que ser capacitadas para as tecnologias. Eu acho que isso para todos os mercados, Sim. né? Você não pode colocar uma pessoa no mercado com melhor instrumento e ela não saber usar. Sim, com certeza. Em termos de custo, assim, impacta muito? Você disse que demanda mais equipamento, isso tem algum tipo de repasse para o cliente? Como é que é? Em questão de repasse para o cliente não tem. Isso é uma coisa que os laboratórios, eles absorvem. Principalmente os que forem adaptar essa parte de redução, eles vão ter que absorver. E isso, na verdade, o que eu falo, é melhor para o cliente final. Porque você sabe que você está trabalhando com um laboratório que sempre está com as manutenções em dias, os equipamentos estão sendo trocados peças esporadicamente, porque aquela peça está sendo mais exigida, então a manutenção ela vai ser mais pesada. E isso, na verdade, é um benefício para o cliente. Por quê? Porque ele sabe que aquele laboratório ele está cada dia mais preocupado com essa parte das manutenções. Né? Porque assim, se eu não der manutenção no equipamento que está trabalhando de forma reduzida, logo ele não vai estar enxergando os sinais que eu preciso. Tá? Então eu tenho que ficar muito em cima dessa questão, porque eu preciso que ele entregue esses sinais, certo? Para atender nosso cliente. Então, na verdade, assim, é uma forma do cliente também ganhar uma confiabilidade do laboratório. Sim. Dele saber que ele tem um laboratório que está ali todo dia olhando para os instrumentos. Então o custo de uma análise dessa é o mesmo? Não muda. Não muda nada? Não muda. Eu diria que, assim, na verdade, é mais barato, porque você vai
conseguir fazer mais rápido as coletas. Então, assim, você vai reduzir, na verdade, custos em campo. Tá? Não necessariamente você vai reduzir custo com equipe de amostragem, mas você vai reduzir mobilização para campo, menos dias de diária, por exemplo, dos técnicos de campo ou das pessoas envolvidas naquele projeto. Então, vocês vão precisar ficar menos tempo ali naquela área que vocês estão estudando, porque os processos vão acelerar, os postos vão ser coletados mais rápidos e vocês vão ter os resultados mais rápidos na mão. Legal. E, por último, última pergunta do dia, queria falar um pouco sobre a acreditação. Isso exige acreditação ou muda alguma coisa da acreditação que o laboratório já tem? Alguma coisa assim? Na verdade não, Maria, isso é uma coisa que a gente costuma conversar bastante de laboratório, né? Não necessariamente você mudar algum ponto específico que não seja no método, exige que tenha uma acreditação especial, né? Aqui no caso, a gente só está reduzindo o volume da alíquota, mas quando essa amostra entrar no instrumento, ela vai seguir o mesmo procedimento que é acreditado. Mas não é por causa que eu vou reduzir que eu posso falar que a acreditação funciona. Como é que a gente faz esses testes? Teste de proeficiência, teste de recuperação. Então, todos os testes que tem num laboratório que trabalha com volume normal, a gente vai ter no reduzido, tá? Então, assim, a acreditação não muda, tá? Só que a gente tem que comprovar que as recuperações são iguais, que os testes de proeficiência são iguais. Então, assim, geralmente todo ano o laboratório recebe um teste de proeficiência. A gente recebe uma amostra sem identificação, vários laboratórios recebem essa amostra, a gente analisa e todos eles reportam junto para chegar no ponto da concentração em comum, certo? Então é através desses testes que a gente fala assim, esse método funciona, com o volume reduzido ou não, esse método é o mesmo, é aquela mesma acreditação que saiu, sei lá, há 2 anos atrás, desde o tempo passado do laboratório, isso não muda, tá? Só que sim, tem que ser sempre comprovado. O nosso, por exemplo, a gente fez muitos testes de recuperação, aquele ponto do fenol que eu te falei, foi nesses testes de recuperação, a gente notou que o fenol recuperava muito bem, e assim, tudo que a gente vai fazer na parte analítica química é teste. Então assim, mudei o volume, não importa quantos ml seja, eu tenho que fazer teste validando que ele funciona, tá bom? Beleza. Gente, por hoje é isso. Gostaria de agradecer a presença do Rafael, por ele ter vindo, explicado bastante sobre essa questão de miniaturização de amostras. Vejo que é uma tendência bastante importante no nosso mercado, então é uma coisa para a gente prestar atenção, estudar mais, procurar entender, procurar os laboratórios que têm aptidão para desenvolver esse tipo de preparo, que com certeza a gente só tem a ganhar. Então, muito obrigada por vocês terem assistido o podcast. Conto com vocês no próximo episódio. E, Rafa, muito obrigada mesmo por você ter vindo. Eu que agradeço, Maria. Muito bom participar de um projeto assim. Eu sempre gosto de vir nesses bate-papos, porque é na hora que a gente troca as informações, né? E, bom, igual você falou, é uma tendência que talvez possa ou não pegar no mercado, a gente nunca sabe o que vai realmente funcionar no mercado, só que assim, em termos de ganho, a gente viu que tem bastante. Sim, com certeza. Obrigada, gente. Tchau, tchau.